E, sem mais, dava então a palavra agora à senhora doutora Elsa Dias Oliveira, também naturalmente agradecendo a sua disponibilidade para participar nesta sessão, que nos vai falar sobre o impacto da pandemia no processo arbitral. Senhora doutora, tem a palavra, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. E eu começo por cumprimentar todos os participantes, felicitar o Centro de Investigação de Direito Privado pela iniciativa e, naturalmente, agradecer o convite para estar aqui hoje para falar de arbitragem em tempos de Covid-19. É, sem dúvida, uma honra integrar este painel de oradores. No que respeita ao tema que aqui me traz, eu começo por fazer umas breves referências legislativas, que aliás já aqui foram indicadas, mas que me parecem ser especialmente pertinentes neste contexto. A primeira referência é à Lei número 1A/2020, de 19 de março, que fixou as medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus. Nos termos do artigo 7º, número 1 desta lei, determinou-se, em traços muito gerais, que até à cessação da situação excepcional haveria a aplicação do regime das férias judiciais aos atos processuais e procedimentais que devessem ser praticados no âmbito dos processos e procedimentos que corressem termos em diversos tribunais. E aqui se incluía expressamente na lei os tribunais arbitrais. A interpretação desta disposição suscitou algumas dificuldades, até porque, por exemplo, no âmbito dos processos arbitrais, as férias judiciais podem não ser relevantes. Esta Lei 1A/2020 foi posteriormente alterada pela Lei 4A/2020, que deu uma nova redação a este artigo 7º e passou então, melhor dizendo, a determinar-se a suspensão dos prazos durante este período excepcional ao invés da aplicação do regime das férias judiciais, o que, apesar de tudo, facilitou aqui a aplicação desta regra. Facilitou a aplicação desta regra aos tribunais no âmbito dos processos arbitrais. Nos termos desta mesma lei, 4A/2020, determinava-se desta feita agora no artigo 7º, número 5, que o disposto no número 1, ou seja, a suspensão do prazo, não obstava à tramitação dos processos nem à prática de atos presenciais e não presenciais não urgentes, quando todas as partes entendessem ter condições para assegurar a sua prática através das plataformas informáticas que possibilitassem a sua realização por via eletrónica ou através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, videochamada ou outro equivalente. Para além disso, determinou-se também, nos termos da alínea B deste número 5, que a suspensão dos prazos também não obstava a que fosse proferida a decisão final nos processos em relação aos quais o Tribunal e demais entidades entendessem não ser necessária a realização de novas diligências. Esta lei de 6 de abril, eu diria que ela se revelou generosa para as partes, admitindo que, apesar da regra da suspensão dos prazos, se todas as partes de facto entendessem ter condições para assegurar a prática dos atos processuais através das referidas plataformas informáticas, então esses atos seriam praticados. E para além disso também, que podiam ser proferidas as decisões finais nos processos em relação ao qual o Tribunal Arbitral entendesse que já não era necessário ser realizada nova diligência. Na arbitragem, como é sabido, a autonomia da vontade das partes constitui um traço muito característico, muito vincado. E perante situações e circunstâncias extraordinárias como aquelas que se verificaram face ao Covid-19, o procedimento ideal seria que as partes reunissem com o Tribunal Arbitral e que acordassem nos termos em que esses atos podiam ser praticados e em que termos é que eles deviam ser praticados. Volto a sublinhar, estamos a falar aqui de processo arbitral e no processo arbitral, de facto, há esta maior flexibilidade e esta maior possibilidade de
as partes acordarem com o Tribunal o procedimento a adotar. E eu sublinho aqui também a importância de acordar com o Tribunal, porque também importa não esquecer que há também um dever que o Tribunal Arbitral tem de conduzir o processo e de fazê-lo, fazer esta condução do processo naturalmente com eficiência e com diligência. Depois, e seguindo aqui o percurso da lei ou as alterações legislativas que foram sucedendo, nós verificamos que, de acordo com a lei número 16/2020, de 29 de maio, procedeu-se à quarta alteração à lei 1A de 2020 e aí se determina que os prazos para a prática dos atos processuais e procedimentais deixaram então de estar suspensos a partir de dia 3 de junho, o que significa então que também para os processos arbitrais os prazos voltaram a correr. E o que é que acontece às diligências que entretanto forem realizadas já à luz do regime previsto nesta nova lei 16/2020? Bom, de acordo com o artigo 6º-A, número 1, que já aqui foi referido, quer pelo Dr. João Marcos Martins, quer também pelo Dr. Nuno Andrade Pissarra, dizia eu então, de acordo com este artigo 6A, número 1, o regime excepcional e transitório que aí é indicado também é aplicável aos tribunais arbitrais, ou seja, o legislador fez expressa referência aos tribunais arbitrais para aplicar estas disposições. E as regras relativas à audiência de discussão e julgamento, que estão previstas neste artigo 6A, número 2, conforme eu referi, de acordo com a letra da lei, aplicam-se à arbitragem, tal como também se aplicam à arbitragem as regras previstas no número 3 e no número 4. E daqui, aquilo que resulta em termos muito sintéticos é que as audiências de discussão e julgamento, bem como outras diligências que importem a inquirição de testemunhas, devem realizar-se presencialmente e com a observância das regras da Direção-Geral de Saúde ou, não sendo possível o respeito por estas regras, então o depoimento será feito através de meios de comunicação à distância adequados, se for possível e adequado, embora a prestação do depoimento das testemunhas ou de parte deva ser feita num tribunal, salvo, uma vez mais, o acordo das partes em sentido contrário ou verificando-se uma das situações que estão referidas no número 4 deste artigo 6A, são os casos em que está em causa o depoimento de pessoas de risco. Nas demais diligências, portanto, que não importem a inquirição que não estejam abrangidas pelo número 2, portanto, nas demais diligências, que requeiram a presença física das partes, dos seus mandatários ou de outras intervenientes processuais, a prática de qualquer outros atos processuais e procedimentais vai realizar-se preferencialmente através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, videochamada ou outro equivalente, ou presencialmente quando não puderem ser feitos por meios de comunicação à distância e com observância das regras da DGS. Eu diria que, apesar de tudo, se nota aqui um esforço, não sei se foi bem sucedido ou não, mas há pelo menos um esforço do legislador, parece-me, de tentativa de conciliação entre os princípios da imediação e da oralidade, por um lado, com as cautelas que continuamos a ter de ter para evitar a disseminação do vírus, por outro lado. Agora, o acordo entre as partes e as considerações de adequação das situações em análise pelo próprio Tribunal Arbitral continuam no âmbito do processo arbitral a assumir um papel significativo. O que não surpreende, uma vez que, conforme já referi, a autonomia da vontade refletida designadamente na possibilidade de as partes acordarem nas regras processuais, embora com limites, como é óbvio, é um dos traços característicos da arbitragem. Nós encontramos um reflexo destas considerações, por exemplo, no artigo 31, número 2 da Lei de Arbitragem Voluntária, em que se determina que, e passo a ler, as partes podem, até a aceitação do primeiro árbitro, acordar sobre as regras do processo a observar na arbitragem,
arbitragem com respeito pelos princípios fundamentais e normas imperativas consignadas na LAV. E no número 3 acrescenta-se também que, na falta de acordo pelas partes e na falta de disposições aplicáveis na presente lei, o Tribunal Arbitral pode conduzir a arbitragem do modo que considerar apropriado, definindo as regras processuais que entender adequadas e devendo, se for esse o caso, explicitar, considera subsidiariamente aplicável as regras do processo civil. Também, portanto, ou seja, aqui aquilo que nós já verificamos, este traço característico da arbitragem que permite, de facto, esta possibilidade das partes acordarem nas regras processuais, com limites, obviamente, mas naturalmente se esta possibilidade existe antes da aceitação da designação pelo primeiro árbitro, obviamente mediante acordo com as partes e também com os árbitros poderão ser ajustadas essas regras. Também a produção da prova na arbitragem fica sujeita a regras muito específicas. Por exemplo, a prova escrita tende a ter na arbitragem um peso mais significativo do que aquele que tem nos processos que correm perante tribunais estaduais. Também se admite na arbitragem sem especiais dificuldades que as testemunhas, por exemplo, prestem o seu depoimento por escrito. Isto pode ser previamente acordado. Não há, em princípio, nada contra. Os próprios poderes de apreciação da prova pelo Tribunal Arbitral também vão obedecer a regras especiais. Por exemplo, nós verificamos no artigo 31, número 4 da Lei de Arbitragem Voluntária, se determina que os poderes conferidos ao Tribunal Arbitral compreendem o de determinar a admissibilidade, pertinência e valor de qualquer prova produzida ou a produzir. Portanto, vamos encontrar de facto aqui algumas regras específicas da própria arbitragem. No que respeita até à realização de uma audiência, nós verificamos que ela também não é imprescindível na arbitragem. Se nós atendermos ao artigo 34, número 1 da Lei da Arbitragem Voluntária, aí se determina que, e volto a citar, salvo convenção das partes em contrário, o Tribunal decide se serão realizadas audiências para a produção de prova ou se o processo é apenas conduzido com base em documentos ou outros elementos de prova. O Tribunal deve, porém, realizar uma ou mais audiências para a produção de prova, sempre que uma das partes o requeira, a menos que as partes hajam previamente prescindido destas audiências. Agora, se houver que realizar audiência, então, elas deverão respeitar as regras que estão previstas no artigo 6A da Lei 16/2020, embora com as necessárias adaptações à realidade da arbitragem. Agora, há ainda outras questões que se colocam, e há uma outra questão em concreto que se tem suscitado, e que é de saber que processos arbitrais é que estão sujeitos a estas regras que estão previstas nesta legislação. Vamos lhe chamar legislação Covid, ou seja, esta legislação que pretende regular estas situações durante esta época da pandemia. E pode-se perguntar, bom, mas estão sujeitas a estas regras que arbitragens? Só as arbitragens domésticas? Também as arbitragens internacionais? Bom, tendendo a que a referida, chamemos-lhe, legislação Covid, aquilo que visa é salvaguardar a saúde das pessoas intervenientes nos processos arbitrais e atendendo à localização da situação de perigo que visa ser salvaguardada por esta legislação, eu diria que a legislação, se pretende aplicar no território português. Portanto, esta legislação, penso, será aplicada nos processos arbitrais que tenham lugar em território português, quer se trate de arbitragens domésticas, quer se trate de arbitragens internacionais. Um outro aspecto que eu gostava aqui de abordar prende-se com outros reflexos muito práticos. Eu vou só selecionar alguns, porque há obviamente muitos reflexos muito práticos que esta pandemia Covid tem tido na arbitragem.
No webinar que eu assisti há umas semanas, em que um dos oradores era o Dr. Paulo Mota Pinto, referia-se, por exemplo, que atenta a situação atual, mais facilmente se pode justificar, nos termos do artigo 42, número 1 da Lei de Arbitragem Voluntária, que a sentença arbitral não seja assinada por todos os árbitros. Porquê? O artigo 42, número 1 da Lei de Arbitragem Voluntária vem determinar que, em princípio, a sentença deve ser reduzida, em princípio não, o artigo determina que a sentença deve ser reduzida a escrito e assinada pelo árbitro ou árbitros, e que em processo arbitral com mais de um árbitro são suficientes as assinaturas da maioria dos membros do tribunal arbitral ou só a do presidente, caso este deva ser proferida a decisão, desde que seja mencionada na sentença a razão da omissão das restantes assinaturas. Ora bem, perante uma situação de pandemia Covid, parece-me que facilmente se poderá entender porque é que eventualmente os outros árbitros não estarão a assinar, eventualmente manuscritamente, também aquela decisão arbitral. Uma outra questão também, agora com respeito muito concretamente à questão dos prazos, pode prender-se com o prazo para proferir a decisão arbitral. Isto porque, nos termos do artigo 43, número 1 da Lei de Arbitragem Voluntária, prevê-se que, se as partes não tiverem acordado de modo diferente, até à aceitação do primeiro árbitro, a sentença final deve ser notificada às partes no prazo de 12 meses. Ora, se as partes tiverem entendido que não tinham condições para assegurar a prática dos atos processuais e se os prazos tiverem ficado por isso suspensos, então eu diria que eles ficam suspensos para todos e, portanto, ficam suspensos também para o Tribunal Arbitral, que obviamente também verá este prazo, o prazo para proferir a decisão também suspenso. Portanto, não se pode... As partes não podem dizer que entendiam que não havia condições para prosseguir com os atos processuais e, portanto, entendiam que eles iam ficar suspensos e não permitir ao Tribunal também, de certo modo, prolongar este prazo, no fundo, suspender também durante esse período. Por outro lado, também a realização das audiências em processos arbitrais com recurso a plataformas que permitem que os intervenientes não estejam fisicamente presentes tem sido uma realidade, e nas arbitragens que se iniciem agora, por exemplo, naquelas em que a ata de admissão é feita por estas alturas, convém que nessa ata de admissão sejam já incluídas referências a procedimentos que acautelem esta nova realidade Covid, que na verdade talvez esteja para durar mais tempo do que aquele que nós gostaríamos. E, por exemplo, nessa ata de admissão pode-se fixar o acordo eventual das partes relativamente à realização de audiências online, qual é que é a plataforma adotada para a teleconferência, porque pode ser Zoom, Skype, o Teams, perdão. Eu não quero aqui fazer publicidade, mas de facto temos várias plataformas. Pode também desde logo ser acordado quem é que pode aceder a essas sessões, portanto tudo isso poderá eventualmente ser incluído já na ata de admissão. A verdade é que os próprios centros de arbitragem, de algum tempo a esta parte, também já têm vindo a tomar medidas no sentido de tentar esclarecer quais é que são os procedimentos a adotar face a esta nova realidade que agora vivemos. Por exemplo, a 9 de abril deste ano, a Câmara de Comércio Internacional emitiu uma nota de medidas de mitigação dos efeitos da Covid-19, em que oferece orientações às partes, aos advogados e aos tribunais arbitrais sobre possíveis medidas que podem vir a ser consideradas para mitigar estes efeitos adversos desta pandemia. Aí, por exemplo, dizia-se nessas notas, e eu passo a citar, que a pandemia não altera os princípios fundamentais sobre os quais o Tribunal Arbitral atua, incluindo o que estabelece nos termos do artigo 22, número 1 do regulamento do Centro de Arbitragem, que os tribunais e as partes têm o dever de conduzir a arbitragem de forma expedita e eficiente quanto aos custos. Outras medidas, ou medidas mais específicas com vista a garantir uma maior eficiência e celeridade dos processos foram até indicadas nesta nota
da CCI. Por exemplo, dizia-se que o Tribunal e as partes podiam, por exemplo, verificar se a totalidade do litígio ou questões específicas podiam ser resolvidas apenas com base em documentos, sem audiência de instrução. Portanto, nesse caso, podia-se atalhar essa fase e, portanto, eventualmente passar à fase seguinte. Também podiam ser identificadas questões que pudessem ser resolvidas sem testemunhas ou sem provas periciais, ou com base em perguntas escritas da parte contrária ou do tribunal e respostas escritas das testemunhas e dos peritos. Uma outra possibilidade era de ser ponderado se as visitas ou as inspeções feitas por peritos podiam ser substituídas por apresentações de vídeo ou relatórios conjuntos dos peritos. Outra possibilidade ainda era a de ser utilizada naturalmente as videoconferências para as conferências e audiências sempre que fosse possível e sempre que fosse adequado. Esta sugestão dos procedimentos a adotar em videoconferências, e note-se, também na arbitragem, obviamente, há a preocupação com a imediação, há a preocupação com a veracidade, com, no fundo, a percepção que os árbitros têm relativamente ao depoimento das testemunhas. E a verdade é que já há procedimentos que estão elencados em alguns textos de soft law, ou seja, textos que não têm força vinculativa, como é, por exemplo, o caso do Protocolo de Seul, sobre videoconferências na arbitragem internacional, onde nós vamos encontrar regras justamente sobre procedimentos que podem ser adotados durante estas videoconferências. Por exemplo, como é que a testemunha deve estar? A testemunha deve estar em pé, deve estar sentada, deve estar em frente a uma secretária, por exemplo, que não tenha nada, que não tenha um computador à frente, por exemplo. Outra questão, como é que a testemunha deve ser filmada? E quando eu digo filmada, não estou a dizer gravada, eu estou a dizer mesmo eventualmente só filmada. Como é que a câmara deve incidir sobre a testemunha? E a verdade é que já a tecnologia que permite filmar a testemunha a 360 graus, o que é obviamente importante, porque se consegue ver não apenas, por exemplo, esta imagem que nós estamos a ter agora, que no fundo nós conseguimos ver, mas não conseguimos ver o que é que outra pessoa está a ver, mas se a pessoa estiver a ser filmada a 360 graus, se calhar até esta filmagem é até um bocadinho mais intrusiva do que se a pessoa estiver numa sala de audiência, porque há aqui uma visão de toda a envolvência. Também podem ser estabelecidas regras sobre a indicação de quais é que são as pessoas que podem participar nas audiências, se as audiências devem ou não devem ser gravadas, como é que deve ser garantida a segurança e a confidencialidade destas audiências, enfim, todo um conjunto de procedimentos que devem ser observados nestas videoconferências. Uma última nota, só porque acho curiosa, para dizer que o recurso a videoconferências no âmbito da arbitragem provavelmente no futuro vai passar a ser utilizado, mesmo numa fase pós-Covid. Há árbitros que a quem eu já ouvi dizer que isto até funciona bem e que até estão a gostar da experiência. E inclusive já se fala até numa arbitragem verde, ou seja, numa arbitragem em que, estando os árbitros nos seus próprios países, se evitam as deslocações e daí também a poluição daí decorrente. Em termos muito sucintos, estes principais pontos que eu queria referir, já tendo ultrapassado o prazo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora Elsa Dias Oliveira, pela sua exposição, e enquanto ia ouvindo não pude deixar de recordar a exposição do Dr. Nuno Pissarra, que no fundo ambas as exposições foram um pouco sobre a mesma matéria, mas realmente a arbitragem é um pouco diferente, e temos que reconhecer isso. É um pouco diferente digamos assim, dos processos judiciais, e por isso mesmo
as reticências que o Dr. Nuno Pissarra levantou, realmente na arbitragem não tem o mesmo peso, não tem tradicionalmente o mesmo peso. A arbitragem sempre foi algo, digamos assim, mais leve, mais soft, em termos de procedimento, ou em termos de procedimentos até, e de modo que, naturalmente, estas novas tecnologias, que já eram utilizadas na arbitragem, não naturalmente com a expressão que tem agora, que já eram utilizadas na arbitragem, são muito bem recebidas na arbitragem, enfim, não levantam os problemas que o Dr. Nuno Pissarra suscitou.